Olá pessoal, quarto bloco. Fechamos o bloco anterior falando da decadência do direito de queixa ou de representação, artigo 103. Tá? Vamos agora entrar para o artigo 104. O artigo 104 ele fala da renúncia expressa ou tácita do direito de queixa, ou seja, aí vamos abordar a questão da renúncia expressa ou tácita do direito de queixa por parte dos que assim teriam direito. Tá? Qual é a redação do artigo 104? O direito de queixa não pode ser exercido quando o renunciado expressa ou tacitamente. Isso é uma questão lógica, juridicamente óbvia. Né? A partir do momento que houve uma renúncia efetiva de direito de queixa, ele não pode mais ser efetivamente usado. Tá? Parágrafo 1 do artigo 104 diz o seguinte: importa a renúncia tácita ou de direito de queixa a prática de um ato incompatível com a vontade de exercê-la. Isso nada mais é do que eu efetivamente encaminho uma comunicação, efetivamente digo que não me considero mais uma vítima de tal situação, e depois eu quero exercer o direito de queixa, se eu tinha registrado que não considerava aquela situação em questão crime. Tá? Agora, isso não quer dizer também que o fato de receber o ofendido a indenização por dano causado pelo crime não pode ser efetivado de maneira posterior. Em que sentido? No sentido de que ele perde o direito à queixa quando ele exclusivamente diz que ele não quer mais fazer, que ele considera que a situação, que o ocorrido não o atingiu como parecia, então que ele não vai levar adiante. Em feito isso registrado, não há mais possibilidade, tá? Ou vai se configurar a renúncia do direito de queixa. Tá bom? Bom, artigo 105 diz o quê? Perdão do ofendido. Então, quando falamos do perdão do ofendido, a chamada já é óbvia para a interpretação que tem que ser feita. Né? Diz a redação do artigo 105. O perdão do ofendido nos crimes em que somente se procede mediante queixa obsta ao prosseguimento da ação. Se eu, notoriamente, perdoei o ofendido, tá? Nos crimes em que somente eu poderia dar efetivação da queixa, ali encerra o meu direito de prosseguir com a ação. Porque eu já perdoei. Eu não posso desperdoar sem um fato novo. Tá? Então, esse é o contexto da abordagem que está sendo feita. Quando fala-se em perdão do ofendido, no contexto, por exemplo, que traz o artigo 105, ele está dizendo que nos crimes que somente podem ter andamento mediante queixa, tá? A ação não vai poder prosseguir se efetivamente a vítima já tiver dado o perdão ao infrator. Neste caso, não será mais possível essa situação se configurar. Tá? Bom, artigo 106 e último artigo da abordagem da aula de hoje. Redação do artigo diz o seguinte: o perdão no processo ou fora dele, expresso ou tácito, inciso 1º, se concedido a qualquer dos querelados, a todos aproveita. Ou seja, então o artigo 106 ele traz ainda a questão do perdão do ofendido e nos traz algumas observações importantes. Primeiro, a chamada do artigo diz o seguinte: o perdão no processo ou fora dele, expresso ou tácito, se concedido a qualquer dos querelados, a todos aproveita. Ou seja, se o perdão for concedido a um querelado, ou seja, um sujeito ativo, um infrator, e se for na mesma configuração, terá que ser também, ou todos aproveitarão, todos que estão na mesma seara punitiva. Inciso 2º, se concedido por um dos ofendidos, não poderá prejudicar o direito dos outros. Tá? Ou seja, são 3 vítimas. Eu, uma das 3 vítimas, perdoei o infrator. As outras 2 não. Então, segue o processo e vai dar só conta as 2. Não é porque eu perdoei que os outros 2 também vão ter que perdoar. Não é simples assim. Tá? E o terceiro, se o querelado não recusa, não produz efeito. Tá? Ou seja, se ele não recusa, não há produção de efeito nenhum no caso específico em tela. Tá bom? Dentro ainda do artigo 106, nós temos os incisos 1º, 2º e 3º, que eu acabei de falar, e temos o parágrafo 1º e o parágrafo 2º, que traz uma abordagem importante sobre o perdão do ofendido. Diz o seguinte, parágrafo 1º: perdão tácito é aquele que resulta da prática de um ato incompatível com a vontade de prosseguir na ação. Tá? Ou seja, o perdão tácito, eu quero seguir na ação, mas eu vou lá e publicamente digo que perdoo o cara. Tem lógica. Tá? E o parágrafo 2º diz o seguinte: não é admissível o perdão depois que passa em julgada a sentença condenatória. Ou seja, depois que a sentença condenatória foi efetivada, não há mais perdão. O perdão tem que ser efetivado antes. Posterior, não tem mais como. Tá? Pessoal, eu trouxe para vocês, ainda para a gente fechar a aula de hoje, 3 questões concursais
e 3 questões densas, tá? Mas que são de fundamental importância para a abordagem e busca do conhecimento da nossa disciplina. A primeira questão traz o seguinte chamado: no que tange as condições para o exercício do direito de ação, assinale a opção errada. Assertiva A. Legitimação para agir. A ação penal só poderá ser iniciada se proposta por parte que tem direito de punir. Ou seja, a legitimidade para agir está correta, porque a ação só pode ser proposta por quem tem legitimidade para agir e o direito de punir. Caso contrário, não há legitimidade nenhuma na propositura da ação. Assertiva B. Interesse de agir. Tá? A viabilidade da ação penal está também condicionada à sua necessidade. É óbvio que para o interesse de agir é preciso que haja uma efetiva necessidade da propositura da ação. Caso contrário, tá? Se, por exemplo, já tiver sido extinta a punibilidade, não há mais nenhum interesse de agir por parte das partes envolvidas. Assertiva C. Utilidade, é inerente à eficácia da prestação jurisdicional. Essa é de concurso, né? Formal. Está correta. E a D diz o seguinte: possibilidade jurídica do pedido. Não é indispensável para a propositura da ação. Não é indispensável para a propositura da ação que a causa de pedir constitui um fato típico previsto no ordenamento jurídico comum. Está errado por quê, pessoal? Está errado porque diz aqui que a possibilidade jurídica do pedido não é indispensável para a propositura da ação. É indispensável. É fundamental. Então, a assertiva a ser marcada como errada é a assertiva D, porque ela diz que na questão da possibilidade jurídica do pedido não é indispensável para a propositura da ação a questão da causa. E é indispensável, sim. Tá? Segunda questão. Referente à ação penal, assinale a alternativa correta. Assertiva A. Aqui temos que achar a única que é correta. Assertiva A. A ação de iniciativa privada não pode intentar-se nos crimes de ação pública, se o Ministério Público não oferece denúncia no prazo legal. Onde está o erro? Porque tem erro aqui. A ação de iniciativa privada não pode intentar-se nos crimes de ação pública. Está errado. Pode intentar-se sim. Tá? Por isso está errada a assertiva A. Assertiva B. A ação de iniciativa privada é promovida mediante queixa do ofendido ou de quem tenha qualidade para representá-lo. Perfeitamente correto. A ação de iniciativa privada, tá, ela é promovida mediante queixa do ofendido ou do seu representante legal. Portanto, a questão a ser marcada como correta na assertiva na questão é a B. Mas vamos ver porque a C, D e E estão erradas. A C. A ação penal é privada, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido. Tá? Onde é que está errada? Está errada porque diz que a ação penal é privada, tá? Quando a lei expressamente declara privativa do ofendido. Não. A ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente declara a ação privativa do ofendido. Então, está errada a questão C. A questão D. No caso de morte do ofendido, a decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou de prosseguir com a ação não passa pelo cônjuge ascendente. Onde está o erro? Passa sim. Em caso de morte, a ação passa para cônjuge ascendente, descendente ou irmão. Tá bom? Assertiva E. Ação pública promovida pelo ofendido. Tá? Onde está o erro? A ação pública não é cometida pelo ofendido. A ação pública é cometida pelo Ministério Público. Portanto, a assertiva a ser marcada como assertiva correta é a assertiva B, tá, desta questão. E última questão da aula de hoje, para fechar a aula de hoje, ela traz a questão da ação penal privada. Diz lá, ou melhor, ela é chamada questão concursal, chave das ações penais. Analisando as espécies de ação penal, marque a opção errada. A ação penal subsidiária da pública, ela é proposta nos crimes de ação pública condicionada ou incondicionada, quando o Ministério Público deixa de fazer no prazo legal. Está correto ou está errado? Perfeito. A ação penal subsidiária pública ela é proposta nos crimes de ação pública condicionada ou incondicionada. Tá? Mas o Ministério Público tem a efetiva representação sobre isso. Assertiva B. A ação penal exclusivamente privada ou propriamente dita ocorre quando o ofendido for menor de 18 anos e só podendo ter a sua ação proposta por seu representante legal. Perfeito. A ação penal exclusivamente privada, ela se chama exclusivamente privada porque ela só pode ser efetivada pelo representante legal. Porque o sujeito passivo, a vítima, no caso em questão, é menor de 18 anos. A assertiva C diz o seguinte: o ofendido e seu representante legal não poderão exercer o direito de queixa dentro do prazo de 6 meses, contado do dia em que vier a saber que foi o autor do crime. Pessoal, o que está errado aqui ou o que está certo? O ofendido e seu representante legal poderão exercer o direito de queixa dentro do prazo de 6 meses. Está correto, perfeito. Tá?
Perfeito, a letra C. E a letra D, que por óbvio é errada, que sobrou, diz o seguinte: a ação penal subsidiária da pública é a única exceção prevista na própria Constituição Federal à regra da titularidade exclusiva do ofendido na ação penal pública. Então, o que está acontecendo aqui? Por que está errado aqui? Vou ler de novo. A ação penal subsidiária da pública é a única exceção prevista no próprio Constituição Federal à regra da titularidade exclusiva do ofendido. Não, é da titularidade exclusiva do Ministério Público. Então, a assertiva a ser marcada como a opção errada na questão em tela é a assertiva D. Tá bom, pessoal? Por hoje era isso. Espero que tenham todos conseguido aproveitar um pouco. Espero que tenham conseguido colaborar com vocês de alguma maneira. Até a próxima aula. Fiquem todos com Deus e um grande abraço.